Meu pai, São Paulino roxo. Legal, sou São Paulino também. Então ele me levava para os estádios com 2 anos de idade. Então assim, meu pai foi um pai muito cedo, assim, com 20 anos, ele já tinha 2 filhos, né? Eu o segundo, minha irmã mais velha, depois eu. Então sempre adorou futebol, já me levava, já me estimulava. Então com 6 anos de idade, eu comecei a disputar um campeonato e esse campeonato era de meninos com 9 anos e eu tinha 6. E eu me destaquei nesse campeonato. E isso chamou a atenção de muitas pessoas, até porque 6 anos para 9 anos é uma diferença muito grande de tamanho físico, força, tudo. E quando eu estava com 8 anos de idade, o São Paulo me chamou para começar a jogar nas categorias de base do São Paulo. Então, eu passei... Campo? Qual a posição? Meio atacante. Legal. Então, dos 8 anos aos 18 anos, eu morei praticamente dentro do São Paulo ali, jogando nas categorias de base. No CT. Legal. E aí depois fui pro Palmeiras, aí depois fui pro Criciúma e fui rodando. Foi lá pro Sul? Fui lá pro Sul. Caramba, que história legal. Fui pro Comercial de Ribeirão Preto. Então, assim, quando eu parei realmente, eu tinha 24 anos. Né? E aí, quando eu falei, pô, vou seguir outra profissão, o mundo do futebol não é muito complicado, mas foi minha vida inteira. Então, assim, a minha educação foi dentro do esporte de alto rendimento. Porque como eu comecei com 6 anos já a disputar esses campeonatos, o futebol, para mim, ele não era uma diversão apenas, mas ele era uma competição. Então, era o tempo todo a pressão do meu pai, pressão ali do técnico, pressão das pessoas. E com 8 anos eu já entrei num time que todo mundo conhece, já nas categorias de base, ou seja, que te prepara para um dia você virar profissional, é pressão o tempo todo. Então, quantos milhares, milhões de meninos querem a tua vaga ali? Então, todos os dias no treino ali você tem que dar o máximo, o melhor. É competição até no treino, não é só no jogo. Então, isso criou uma mentalidade em mim sobre ser disciplinado e não só isso, você precisa ser constante naquilo que você faz, não apenas um pico de dedicação, depois você relaxa. Então, você tem que ser muito constante. Isso é uma coisa que o meu pai, principalmente, sempre pegou muito no meu pé. Eu tenho uma história que eu sempre conto, que eu jogando e quando o meu pai estava assistindo os jogos, e principalmente quando eu era criança, né, para ele formar minha mentalidade, o meu time fazia um gol, fazia 2 gols, 1-0, 2-0, eu olhava sempre pro meu pai na arquibancada. E meu pai, ele gritava de lá da arquibancada, ele gritava assim, ó, tá 0-0, tá 0-0. É porque o resultado positivo, ele é legal, mas ele pode te acomodar. Cara, demais. Né? Ele pode te acomodar. Então, então era curioso, porque no início eu não entendia. No início eu achava que meu pai estava bravo comigo. Porque eu marcava um gol, meu time marcava um gol, eu olhava para ele começava a gesticular de lá da torcida e começava a falar, eu falei, que meu pai tá bravo? Né? O que ele tá gritando dali? Aí eu chegava, ele falava assim, ó, tá 0-0. A gente podia estar 5-0 pra gente, ele gritava para mim, tá 0-0, pra gente manter a mesma intensidade. Muito legal, adorei. Né? Pra gente manter ali a constância. Né? E então... no início eu não entendia, mas isso foi criando uma mentalidade em mim dessa disciplina e de ser constante e você nunca achar que tá bom. Né? Existe uma diferença que eu e ele, a gente sempre conversou muito sobre você ser satisfeito, mas isso ser diferente de ser acomodado. Né? Eu preciso ter satisfação naquilo que eu faço, nas coisas que eu já conquistei. Eu preciso ter satisfação naquilo que Deus já me deu, né? A graça dele. Mas isso não pode virar algo que eu me acomode para eu não desejar mais. Eu não ter mais ambição, não ter mais foco. Né? Senão eu falei, estou satisfeito, então tá bom. Não, eu estou satisfeito que tem metade do copo aqui que tem água, mas eu estou olhando também para outra metade que eu quero encher. Né? Mas eu não vou desprezar o que eu já enchi. Né? Então, assim, isso me traz um estado de satisfação. Então, eu creio que o caminho da felicidade está no estado de satisfação. Muito bom. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.